comemorado o meu aniversário, Mário Flávio. Nem é dia do sono, né? Com certeza, tudo a ver. A data foi criada para conscientizar a sociedade sobre a importância do sono para a saúde. Tá vendo aí? Por isso que eu sou uma pessoa saudável. Mas infelizmente... Quando o povo tá mal no jogo, aí dizem assim, meu fulano tá num sono da miséria hoje. Precisa dormir. Mas infelizmente muitas pessoas sofrem com insônia. Mário Flávio. E acabam usando remédios para tentar dormir. Não, Mário Flávio ainda não toma remédios para dormir. Vamos chamar ao vivo o Patriota Júnior com as informações. Bom dia, Patriota! O que é que causa insônia e quando a gente pode aí identificar? Isso é um quadro. Estou sofrendo com um quadro de insônia ou apenas perdi uma noite de sono? Patriota tem cara de sono. Bicho de patriota, Oi, todo Mário. dia. Olha, patriotas humilhados serão humilhados, viu? Aqui. Já que hoje é dia mundial do sono, né? Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que estão. Pois é, rapaz. Mas no microfone do patriota. A gente vai te ligar. Ah, não. Se liga aí, fica com... Deve ser a Segura aí. bateriazinha. Agora voltou, patriota, eu acho. Será que agora vai? Vai, com certeza. Fé em Deus. Pronto, dei uma encaixada aqui melhor no cabo do microfone. Vamos lá, né? Falar Importante sobre... encaixar. Vamos lá. Verdade. Meu Vamos então falar sobre o sono. A gente tá aqui com o Bruno Rangel, que é neurocirurgião. A gente sabe, né? Uma noite de sono mal dormida, você acorda no outro dia acabado, né? Principalmente para quem tem insônia, que isso é todo dia, né? Vira parte do cotidiano e isso, claro, traz prejuízos aí à saúde como um todo. Doutor Bruno Rangel, neurocirurgião, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Renata já deixou uma pergunta lá. Como eu identifico que é insônia ou se é só uma noite ou duas ali mal dormidas? Bom dia, Renata, bom dia, Mário, bom dia a todos. A identificação do que é insônia, do que é, por exemplo, uma noite mal dormida, é justamente a frequência, né? A insônia, até os 3 primeiros meses de situação, ela é um sintoma, ou seja, você está um pouco ansioso, está repercutindo no sono, você está trabalhando demais, entrando pelo horário, está repercutindo no sono. Por enquanto, nesse momento, a insônia ele é sintoma. Mas depois de 3 meses, se você não ajeitar isso, organizar isso na sua vida, isso deixa de ser sintoma e agora passa a ser uma doença. Ou seja, mesmo que você tenha organizado seu horário, mesmo que você não tenha mais levando o tipo de problema para a cama, não tenha tido nenhuma alteração, agora o fator insônia agora deixa de ser problema, sintoma e passa a ser agora doença. Ô, doutor, quais os perigos ali da automedicação? Muita gente recorre à medicação para tentar dormir melhor, né? E sem ali uma orientação de um médico, isso pode ser perigoso. Então, a automedicação, ela traz consequências muito danosas, principalmente, né, no médio e longo prazo para a pessoa. Tem pessoas até que conseguem remédio tarja preta, né, em farmácias menores, conseguem naquele seu arrumadinho, sem passar por um médico, conseguem remédio tarja preta. Ou seja, esses remédios eles possuem um alto grau de dependência química, eles possuem um alto grau de efeitos colaterais. E aí, se você não tem a orientação de um médico, né, no futuro a consequência é muito pior do que a própria situação em que ele se encontra. Em qual estágio o médico vai lá e passa a medicação para o paciente, né? Qual é o estágio que tem que chegar a esse ponto? Tá. Quando o paciente ele já tem aí pelo menos um mês de recorrência de noites mal dormidas, a gente já pode fazer uma avaliação quanto ao uso de medicação. Mas antes disso, a gente sempre prioriza uma coisa que a gente chama de higiene do sono, né? A gente tem que procurar ter uma boa rotina de sono, né? A gente, quando criança, quando bebezinho, a mãe bota a gente para dormir, né? A gente, quando criança maiorzinha, a gente sempre tem horário para dormir, para ir para a escola no outro dia. Então, se a gente sempre teve rotina quando criança, quando pequeno, quando adolescente, por que a gente perde essa rotina quando adolescente e quando adulto? Então, o maior ponto, né, de tratamento para esse tipo de situação é a gente reorganizar, né, nossa rotina através da higiene do sono. Esse é o fator principal. Remédio nenhum, né, vai colocar a gente para dormir de forma definitiva como se fosse um milagre. Não, agora eu estou tomando um remédio, daqui a uma semana eu volto a dormir normal e está tudo organizado. Então, o remédio ele vai entrar nesse sentido, quando a gente está organizando a nossa rotina de sono, restabelecendo essa nossa rotina, e aí o remédio vai tentar dar um empurrãozinho para que a gente consiga restabelecer essa rotina melhor. Essa higiene do sono passa por hábitos de vida mais saudáveis, alimentação, exercício físico, tudo aquilo que a gente já conhece, né?
Perfeito, né? A gente sempre buscar dormir na mesma hora, mais ou menos na mesma hora, buscar acordar sempre mais ou menos na mesma hora, buscar evitar certos tipos de alimento à noite, como cafés, estimulantes. Para quem tem mais sensível, buscar evitar exercícios físicos muito próximos da hora de dormir, né? Até porque você vai ativar o metabolismo do corpo. Então, existe uma série de pequenas regras que a gente tem que utilizar para poder ter uma noite de sono melhor. Evitar a iluminação, né, no quarto, TV, luz, ficar aquele usando o celular, o velho e bom celular na hora de dormir. Isso tudo influencia a gente a organizar uma noite de sono melhor. E muita gente, hoje em dia, sofre com esse problema da insônia, né, doutor? Esse problema de sono não é um problema que deve ser subestimado, né? A insônia ela é subdiagnosticada no mundo, mas principalmente no Brasil, ou seja, muito mais gente sofre do que aquilo realmente que chega para a gente para tratamento. E aí, para aquelas pessoas que já têm, né, pelo menos aí 1 mês de problemas para dormir, eu sempre recomendo que procure um neurologista, um neurocirurgião, um médico especialista em sono, para que consiga ajeitar a sua vida. Pessoas que ficam acordando muito também no meio da noite, isso pode indicar ali algum problema também ou não? Pode sim. A gente divide a insônia de 3 formas, né? Aquela pessoa que demora a pegar no sono, mas quando ela pega no sono, ela pega bem e dorme a noite toda. O distúrbio de manutenção, ou seja, a pessoa ela pega bem no sono, pega rápido, mas por algum motivo ela vai acordar para fazer um xixi e não dorme mais. Vai acordar para beber uma água e não dorme mais. E o despertar precoce. Ela pega bem no sono, dorme bem parte da noite, mas ela acorda 2 horas, 2 horas e meia antes do previsto e não consegue mais dormir. Então, existem essas 3 fases de insônia. E aí as pessoas podem ter um misto também. Demora a pegar no sono e quando pega e dorme, demora a manter. Então, demora a manter, mas quando dorme de madrugada, acorda mais rápido de madrugada. E aí o médico avalia isso com o paciente em consulta. Tem uma pergunta aí no estúdio? Tem sim, Patriota. A Fabiana Lopes está aqui perguntando, desejo parabéns aqui para a rádio, diz, insônia é triste, pode levar a um quadro de depressão. Fazer uso de medicação para dormir acaba causando dependência. A gente só reforça, eu sei que você falou sobre isso, né, sobre essa medicação, Patriota, só para a gente encerrar essa entrevista, né, nesse dia do sono, para a gente deixar claro, né? Porque tem coisas ali, inclusive, que vendem na farmácia, né? Que às vezes é oferecido. O que é que a gente deve observar? Porque é natural, pode tomar? Ou tem que realmente seguir a prescrição médica? Qual a orientação, né, que o doutor Bruno dá para o ouvinte de Rádio Cidade em relação a essas medicações? Ô, Patriota, outra dúvida também. Veja, com relação aos remédios fitoterápicos, né, como o Renato também falou agora, né, o valeriana, o passiflora encarnato, o maracujina, não existe nenhuma contraindicação, né? Você pode fazer uso, eventualmente, né, 1, 2, 3 dias, até uma semana. Mas o interessante é, se você observar que isso está virando recorrente, passou uma semana, 10 dias, 15 dias, e você não está dormindo direito, mesmo fazendo uso de remédios mais simples, como, por exemplo, os fitoterápicos, o ideal é que se procure consulta médica, porque se você for para um tipo de remédio mais pesado, um tarja preta, né, às vezes você vai tomar um antipsicótico, vai tomar um antidepressivo, que a gente faz essas classes de remédio para dormir. Mas se você fizer esses remédios sem uso de orientação médica, o dano, né, a chance de você ter dano na sua insônia, inclusive, você tem insônia de rebote e outros problemas, é muito maior. Então, se isso virar recorrente, se não coisa de, é uma fase, são 2, 3 dias, é uma semana, e procure ajuda médica. Ô, Patriota, só uma dúvida. Às vezes eu estou em casa, aí de repente eu tenho um sono muito leve, assim, eu acordo, aí eu tenho dificuldade para voltar a dormir. E aí a pessoa fica pensando 200 mil coisas ao mesmo tempo que não tem nada a ver. Aquela figurinha, né, que você... A guerra na Ucrânia, o que é que eu vou fazer? Enfim. Coisa no Google. Aí pronto. O dia do ataque ao tubarão. Eu fiquei vendo o vídeo de ataque ao tubarão sem parar. E o tempo foi passando, daqui a pouco quando eu olhei era quase 2 horas da manhã. Isso tem nada a ver com insônia não. Mas às vezes quando você acorda de madrugada e não consegue dormir, tem alguma dica e alguma receita? Porque geralmente eu acordo 3h30, às vezes 4 horas. Aí demora uns 20 minutos, não consigo dormir de novo, vou pro celular. Vou catucar. Eu não sou especialista como o doutor Bruno não, mas sabe o que ele faz? Ele acorda e mete o celular na cara. Aí, inclusive, o brilho me incomoda. Mas eu viro pro outro lado porque sou uma pessoa que dorme muito bem. Incomoda muito. Esse como incomoda. Mas, poxa, tu tá ali o escurinho, né? Friozinho e tal. Aí tu acorda e mete o celular na cara. Geralmente tem alguma notícia, alguma coisa, o cara não dorme mais. O celular é inimigo disso, né, doutor Bruno?
Com certeza, Renata. Mário, veja só. Se você não conseguir dormir, o que é que a gente recomenda? Dê uma volta no quarto, dê uma caminhada, vá lá na cozinha, beba um copo d'água, volte. Você pode pegar um livro, né, ligar uma meia luz para ver se você dá uma distraída, né? Você pode ouvir uma música, mas nada de luz, nada de iluminação. Por quê? A melatonina, ela faz parte do ciclo circadiano e ela é responsável por manter a gente dormindo. Se você está diante de alguma iluminação, seja do quarto, seja do celular, seja da TV, você vai evitar que seu corpo produza melatonina. E aí você vai agora perpetuar a falta de sono. Se você demorou 20 minutos para dormir, você agora vai demorar 1 hora, porque você, ao invés de estar produzindo melatonina deitadinho no escuro, né, você está fazendo com que seu corpo não produza. E além da iluminação não lhe ajudar a produzir melatonina, ainda ajuda a acordar a Renata, porque a iluminação passa pela vista, né? Por mais que você esteja com o olho fechado, mas a iluminação passa pela vista. E ela agora deixa de produzir melatonina, ela agora acaba acordando. Então a dica que eu dou dê uma voltinha pequena no quarto, vá na cozinha, beba uma água, pegue um livro, para dar uma lida no livro. Então bote uma musiquinha e vá ouvir uma musiquinha com o olho fechado, no quarto escuro. Por quê? Aquele metralhadora de pensamento, né? Guerra na Ucrânia, não sei o quê. Tem até um meme que fala assim, o cara tá vendo TV de madrugada e faz como dormir melhor, né? Sendo que o cara dorme 3 horas da madrugada. Então evitar tela, né? De todo jeito, celular, iPad, Kindle, TV. Buscar ler um livrinho, meia luz, luz fraca, ou então dar uma voltinha, escutar uma musiquinha para ver se consegue voltar a dormir. Perfeito, obrigado, doutor Bruno Rangel, neurocirurgião, orientações importantes, né? Para dormir melhor, tá vendo aí, meu amigo cara de colchão? Deixa o celular um pouquinho de lado, porque senão dá errado. Cara de colchão. Né? Tá vendo, patriota? Vamos. Sai daqueles sites, viu? Que você fica aí de madrugada. Isso! Não vê não, não vê não, que a última palavra no microfone é minha. Olha, o médico disse que é pra né, procurar coisas relaxantes. Pois é. Ó, sabe o que eu gosto? Não sei se o Bruno tá ouvindo ainda, patriota. Eu gosto muito, quando eu perco o sono, que isso é raro, eu gosto de colocar aquele som de chuva. Som de chuva. Aí eu fico procurando o celular dela. Da chuva. Som de chuvas e trovoadas, pingos nas folhas. Eu amo. Eu que inventar, não. Aí não tá preocupada com o meu sono, né? Agora pronto. Obrigada, patriota. Um abraço ao doutor Bruno também. E olha, ouvintes da Rádio Cidade, é fake essa história, viu? Que Renata se acorda. Isso aí é fake, eu vou filmar. Tá, não acordo não.